que isso me marcou muito, né? Que esse trabalho, como eu já havia lhe falado, que me tirou do anonimato completo, passei até a ser vista demais. Eu fui convidada a ser sócia fundadora de uma instituição chamada ABRAP, a Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. O que era a ABRAP? Era uma instituição que trabalhava com a violência doméstica. Foi criada por um médico pediatra e um juiz de direito, na época, e eles me convidaram para me associar, para ser sócia fundadora dessa instituição pelos meus trabalhos anteriores, né? E eu aceitei com muita honra. E nós atendíamos muitos familiares vítimas. A violência doméstica é uma coisa muito crescente no mundo, é uma coisa muito terrível. Mas o caso que mais me marcou foi de 5 crianças, que foi barbaramente. Elas perderam a mãe atropelada, o pai era um policial até militar, e essas 5 crianças ficaram órfãs de mãe sob o pátrio poder do pai. Simplesmente, o pai estuprava a filha, que tinha 12 anos na época. O pai torturava os meninos, para não contar o que ele fazia com a irmã. E até que essa denúncia chegou até a nós, da ABRAP. E eu fui a que encabeçou o encaminhamento dessa situação, né? Aí conseguimos tirar, através de um mandato judicial do Juizado da Infância e da Adolescência, conseguimos tirar essas crianças da casa do pai. E o pai foi preso. Nós íamos acompanhados de policiais, porque a gente não sabia o ambiente que a gente ia encontrar. Então, se houvesse resistência em abrir a porta, eles davam um chute na porta, eu já providenciava um mandado judicial para evitar, dizendo que era invasão de privacidade, eu já providenciava um mandado antes do juiz para tirar as crianças da casa. E dali encontramos essas 5 crianças, altamente feridas, o mais novinho de 5 anos, só que eu pude contar, e o doutor Lauro também, que era o pediatra, tinha 68 queimaduras pelo corpo até a cabecinha de cigarro, que o pai queimava. Meu Deus. 68 marcas que nós contamos. A filha de 12 anos, que era mais velhinha, que cuidava dos irmãos mais novos, tinha sido estuprada pelo próprio pai. E os meninos eram violentados dessa maneira, com torturas, pontas de cigarro e outros tipos de torturas. E nós pegamos essas crianças, né, auxiliados pela Polícia Civil, com mandado do juiz da infância, e levamos para o juizado da infância, para que a gente encontrasse um local de botar essas crianças. Só que o ECA já existia. E o ECA não permitia que as crianças fossem divididas. E o juiz cometeu um pequeno erro e mandou separar as crianças e colocou em vários orfanatos diferentes, quando não podia separar os irmãos pelo ECA. Quando eu soube que as crianças haviam sido separadas, eu lutei 5 meses para descobrir onde era o paradeiro que essas crianças estavam, cada instituição onde era, e fui de instituição em instituição, com outro mandado do juiz da infância, retirar aquelas crianças de lá. Porque nós tínhamos conseguido uma casa em Jacarepaguá, que foi construída na Segunda Guerra Mundial, que não é uma casa, é uma vila muito grande com várias casas. E tem pais de aluguel, né? Acho que é pais de aluguel que chama. Eles pagam um casal para ficar como se fossem pais daquelas crianças, sim, em cada casa. Sim. Lá dentro tem consultório médico, dentário, escola, assistência psicológica, tudo, era tudo que aquelas crianças precisavam. E eu lutei muito, junto com o Dr. Lauro, para conseguirmos vaga para essas crianças. Porque aquela casa tinha sido criada para receber os filhos da guerra, os órfãos da guerra, né? Só que com o tempo que foi passando, não tinha mais órfãos de guerra. Então tinham essas crianças vítimas da violência doméstica.
E nós, através do Dr. Lauro, conseguimos conversar com a Dona Maria do Carmo, marcamos o encontro, fomos lá pessoalmente e pedimos uma casa para colocarmos esses 5 irmãos, que não podiam ser colocados em locais diferentes. Aí fomos buscar essas crianças. Foi o momento mais emocionante que eu vivi na minha vida, porque eles ficaram 5 meses separados. 5 meses, depois de todo esse sofrimento. Não eram para ficar separados. Aí nós conseguimos uni-los todos num local só, para levar-nos para casa. E só ver a alegria daquelas crianças, de um irmão vendo um outro irmão, e se abraçando, e se abraçando, e se abraçando, e se beijando, e se abraçando. Aquela coisa foi dando um nó na garganta de todos nós. Éramos uma equipe multiprofissional. Era um pediatra, era uma psicóloga, era uma assistente social, era eu, advogada, né? No caso, era a diretora do Serviço Jurídico da Abrámpia, eu, advogada, e um juiz de direito que também era sócio fundador dessa organização. Então, ninguém conseguiu controlar a emoção ao ver aquelas crianças. Não tem como, né? Tão carentes, uma necessitando do abraço da outra. Aí nós fomos lá, abraçamos todos eles juntos e dissemos para ele: agora vocês não vão mais viver separados. Nós conseguimos uma casa onde vocês vão ter um pai e a mãe que vai cuidar de aluguel para cuidar de vocês. Vocês vão ter assistência médica, hospitalar, vão ter escola para estudar. Tinha tudo nesse local. Um local maravilhoso, lindo, todo arborizado. Parecia um parque, né? Cheio de casas. E uma dessas casas foi nos dada para essas crianças viverem. E constantemente eu ia visitá-los, nós íamos visitá-los. Né? Juntava-se um grupo de 3 profissionais. Depois o grupo foi se escasseando, íamos só 2. E eu fiquei, eu é que os visitava mais. Porque eu me apeguei àquelas crianças de tal maneira que eu queria acompanhar o crescimento delas. E queria que elas sentissem que existia alguém que se preocupava com elas. Né? Que elas não estavam sozinhas na vida. Porque o pai foi morto dentro do presídio, pelos próprios presos, né? Quando souberam. Você sabe que existe isso, lamentavelmente existe, mas não tinha outro jeito. E essas crianças hoje já estão adultas, eu realmente não sei, gostaria muito até de saber. Já tentei falar com a Dona Maria do Carmo, para ver se a gente conseguiu um encontro, para eu ver essas crianças adultas. Pode até já ter se casado também, né? Pelo tempo que já se passou. Que história emocionante é essa das crianças? Né? Olha como essas tinham vários, incrível, mas... Incrível. Essa foi um Agora, modelo. Tem uma que também me chocou por demais, doutora Sueli. De uma pessoa aqui do nosso país que foi para outro país, eu vou deixar agora na reticência porque eu não vou dar o spoiler aqui. Certo. Eu quero que a senhora conte. Sim. Então, essa brasileira foi para um país e resolveu criar uma agência de modelos. Só que era uma agência de modelos fictícia. Ela chamava as meninas para ser modelos nessa agência fictícia dela. E não era para isso. Ela estava traficando meninas, né? Tráfico de pessoas, tráfico de mulheres. E nós recebemos um pedido de ajuda do pai dessa moça, de uma menina, de uma delas. Até então a gente pensava que era só essa menina que tinha sido traficada por essa moça. Porque a filha dele tinha desaparecido nesse determinado país. E ele não conseguia mais localizar a filha tinha ido para lá e tinha desaparecido. E alguém me pediu ajuda, que já conhecia o meu trabalho e sempre que me pediu ajuda, eu sempre ajudei a resolver o problema. Sim. Correspondi. E ela sempre faz isso comigo, me pede ajuda. Aí o que aconteceu? Eu peguei o caso, pedi para ela me botar em contato direto com os pais da moça, né, para saber mais detalhes, e comecei a trabalhar no caso. E realmente descobrimos que essa brasileira fazia tráfico de meninas, de garotas, né, com a ilusão de que elas iam ser modelos naquele país. Mas não era agência de modelo.
Era uma casa de tráfico de pessoas para prostituição. E o que ela fazia? Ela drogava essas meninas, essas moças, para ficarem nas mãos dela. E ela manipulava essas meninas e tirava fotos delas seminuas, em várias posições, e colocava nos anúncios de internet, oferecendo aquelas moças a determinados homens, né? Então, isso aí foram alguns anos que aconteceu, que ela fazia isso. Mas o nosso trabalho foi de 2 meses apenas. Em 2 meses, nós conseguimos capturar essa pessoa, nós conseguimos localizá-la. Ela estava numa determinada cidade desse país. Aí, quando ela percebeu que estava sendo perseguida, ela fugia, foi para outra cidade desse mesmo país, levando as meninas juntos. Aí, ela sabia que nós descobrimos o paradeiro dela, ela fugia para outra cidade, até chegar na cidade principal. Aí, quando ela soube que o cerco estava se fechando, que a coisa já estava a nível policial, ela tentou fugir para o Canadá pela fronteira de um país com o Canadá. E naquele mesmo momento, eu entrei em contato com a polícia de fronteira, né, daquele país, e pedi que a detivesse, que ela estava levando 20 moças para traficar, etc, etc. E eles prenderam ela e as 20 moças. Daí, o que eles fizeram? Ficaram naquela delegacia 2 dias ou 3 e mandaram elas de volta para uma delegacia de uma cidade deste país onde elas estavam, né? E de lá, nós já estávamos providenciando, através do Procurador Federal e do Itamaraty, um mandado de extradição desta moça que fazia o tráfico e das meninas, que voltassem todas para o Brasil, que elas foram enganadas, né, por essa traficante de mulheres. E elas voltaram todas para o Brasil. Quando chegaram no aeroporto, a Polícia Federal já estava esperando por elas lá. Aí o que aconteceu? Em princípio levou algumas para a delegacia, depois levou a traficante para o presídio de mulheres na cidade de Minas, onde elas foram presas. Aí eles conversando, né, com todas elas, eles perceberam que as moças eram vítimas e não eram autoras de crime nenhum, elas eram apenas vítimas. Aí eles foram chamando os pais dessas meninas e foram devolvendo cada uma para suas famílias. E aquela moça está lá e tão cedo não vai sair de lá. Então foi uma batalha que a gente conseguiu resolver em 2 meses. Em tempo recorde. Para a situação que foi a tempo recorde. E foi uma surpresa para nós, que nós não esperávamos que tivesse 20 mulheres brasileiras traficadas lá e tinha. Agora, eu fico imaginando quantos casos desses estão muitos casos. São muitos casos. Tem Agora, de criança também, tráfico de criança, para prostituição, imagine. Criança para pedofilia. E para tirar órgãos e vender órgãos, cada órgão custa muito caro. Eu vou pegar esse seu gancho porque era a minha próxima pergunta. Ah, desculpa. Não, mas ótimo. Estamos na mesma vibe, como dizem os jovens aqui. Doutor Sueli, nós sabemos que o nosso país, não vou dizer que seja o principal, mas ele não está isento, ele não está neutro, não é um país neutro, não é um oásis, não é um Éden nesse sentido, correto? Sim. Nós sabemos que nós temos aí vários casos que já foram levantados pelas leis, principalmente naqueles estados do norte do Brasil. Exatamente. Nós temos o norte do nosso país que está chamando a atenção de grandes instituições de proteção humana, né? Onde a senhora tem mais do que conhecimento de causa, né? Literalmente isso, conhecimento de causa, e deve ter acompanhado, e está, logicamente, mas eu sei que a senhora não dorme. Gente, essa mulher aqui não dorme. Eu não sei como é que ela vive, como ela sobrevive. Sabe, aquela combatente, é a resistência. Se não for chamada a dama de ouro, seria a dama da resistência. Da resistência, porque verdade. Passaram porque ela passou.
né? Está aí livre, leve, solta, beijinho no ombro e tchau, tchau, e vai para o mundo. Você não faz ideia quantos convites diários, semanais, mensais que essa mulher recebe para presidir certos eventos, sabe, por várias organizações, várias instituições, sempre organizações essas ou instituições essas que têm sempre uma ligação, sempre o mesmo ponto: a defesa, a integridade, a manutenção da vida. Tá? E ela é uma referência, ó. Nós devemos muito, né? O mundo, não só o Brasil, o mundo deve muito a essa mulher, essa menina aqui, tá? Então, doutora, teria, resumidamente, uma história, por exemplo, assim, de tráfico humano que foi, assim, levantado, sem precisar citar detalhes? Então, esse caso dessas 20 moças que nós conseguimos trazer de volta ao Brasil é um caso já bem conhecido, né? Passou no Fantástico, passou na Luciana Gimenez, passou em vários lugares. E temos outro caso, temos um caso de uma criança que eu tive que fazer um trabalho, né, infiltrada, na França, para resgatar essa criança que foi sequestrada por um casal de romenos. E eles estavam num gueto da França. Foi me solicitado em Roma, porque eu estava em Roma participando de um congresso internacional, e foi me solicitado que eu fosse para a França tentar recuperar essa criança. E eu tive que me travestir de indigente de rua para me infiltrar num gueto até descobrir onde o casal estava com aquela criança que tinha sido traficada. Cativeiro. O cativeiro não era bem o cativeiro, eles estavam num gueto onde tinham vários indigentes. Não deixava de ser, né? Para criança sim, era um cativeiro, né? E eu consegui ficar ali no meio deles, como se fosse um deles, sem que ninguém desconfiasse. Agora, o meu problema maior era como eu ia conseguir tirar foto daquele casal com aquela criança para repassar para os membros da Interpol, que era quem tinha como é que eu vou te dizer, o know-how para prender aquele casal e levar de volta para Roma, porque eles tinham que ser julgados em Roma. E eu consegui, durante a madrugada, tirar foto do casal com a criança e repassar, né? Eu estou dizendo, desculpa. E eu pedi socorro, que eles fossem me tirar de lá, que aproveitar que eles estavam dormindo, que eu precisava sair de lá e ser levado para o hotel correndo. Eu estou aqui rindo, gente, mas sabe, não parece que eu estou sendo sádico. Não é, mas eu acho graça. Não, é assim, eu estou rindo assim, de nervoso, porque eu estou vivenciando a cena, eu sou muito assim, eu me envolvo muito na situação. A gente vai ver a situação. E eu digo assim, meu Deus, como é que pode? Você consegue entender? Ela entrou, eu vou usar a palavra cativeiro, porque na visão de uma criança era cativeiro. Era cativeiro. Era cativeiro. É. Ela entrou na toca da raposa, ela entrou na toca do leão, ela foi lá. Pedir ajuda, eu era um indigente. Ela foi lá e pegou lá o bandido, lá, o casal de bandidos lá, friamente, de forma muito calculada, fotografou o casal lá deitado, enfim, junto com a criança, junto com a vítima, e colocou isso de mãos beijadas para as autoridades no assunto, né? Os colegas, enfim, né? Então, veja, essa frieza, eu quero morrer seu amigo, doutora. Muito complicado a minha vida. E eu pulei um capítulo que eu acho muito importante, é que quando eu fui convidada para ser sócia fundadora da Abrapio, estava sendo criado o Conselho Tutelar, os Conselhos Tutelares e o Conselho Nacional de Defesa da Criança e da Adolescência. Era um conselho vinculado à Presidência da República, cujo presidente era o ministro da Justiça. E eram 15 membros da sociedade civil e 15 ministros, né? Nós tínhamos status até de ministros, que dividíamos o espaço com os ministros. E eu fui eleita para ser membro titular desse conselho, primeiro com Nanda, como fiquei em 3 outros, né? Fui sendo reeleita pelo trabalho que eu fazia. O que nós fazíamos? Era elaborar políticas públicas de defesa para a criança e para o adolescente. Aí eu fui cair no Ministério da Justiça,
fiquei na Comissão de Combate à Violência do Ministério da Justiça. E por pegar casos muito pesados, o próprio governo começou a investir em mim. Então eu comecei a fazer muitos cursos de investigação sensível, investigação, para poder saber trabalhar dentro daqueles casos violentos contra crianças e adolescentes. E nós tivemos um caso uma vez de 6 meninos que tinham sido emasculados, não sei se você sabe o que significa emasculação, emasculados lá também no estado da região norte. E aí, por eu estar fazendo muitos cursos, né, de investigadora, de investigação sensível, que é muito difícil você ter um especialista na área de investigação sensível. A investigação sensível é você começar do zero, quando você não tem referência nenhuma. Você não sabe por onde vai começar, você inventa, né? Aí é que entra a análise de inteligência. Eu já era analista de inteligência. Aí o que aconteceu? Nós descobrimos que tinha sido um médico da cidade que fazia isso. Qual era a profissão desse psicopata, desse bandido? Era um médico daquele local onde as crianças eram... Depois descoberto, ele chegou a dizer por que fazia isso? Era um fetiche? Era uma tara, ele era um psicopata. E ele tinha um fetiche, né? E ele só pegava os meninos mesmo. E nós ficamos eu fiquei muito tempo naquela comissão de combate à violência. Fiquei na comissão de combate à violência e trabalhando com eles e tudo, né? Depois mudou o presidente da República, porque cada presidente da República era uma nova eleição do CONANDA, né? Porque o órgão era vinculado à presidência da República. Então eu entrei no governo Collor, passei pelo governo Temer, quem foi primeiro, Fernando Henrique ou Temer? Eu sei que eu passei por 3 governos e terminei o meu mandato no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique. Terminou o meu 3º mandato no governo Fernando Henrique. Aí não fui mais. Não fui mais porque eu já tinha outras prioridades. E eu queria estar naquela área que eu estou até hoje, né? Como você sabe, que é a área que eu amo de paixão, que é a área da inteligência. E aí meu trabalho foi assim, num crescente, foram várias etapas. Mas se for parar para pensar, tá? Eu nunca fiz um tratamento psicológico, nem psiquiátrico, nem coisa nenhuma. Eu mesma, não sei como, nem porquê, criei um aprendizado para mim mesma, que foi assim, preparar a minha mente para tudo que eu tivesse que passar nessa vida. Porque eu achava que tudo que eu já tinha passado, eu não tinha mais nada que passar. Então, o que é que eu queria com aquele conhecimento todo que eu adquiria na minha vida? Era evitar que outras crianças, outros adultos sofressem o que eu tinha sofrido na minha infância, eu e meus irmãos, na minha juventude e até em adulta. Então, eu me esforcei muito na vida. Eu sempre passei nos primeiros lugares nas faculdades que eu fiz. Eu fiz curso de tudo que possa imaginar nessa vida, eu fiz curso. Só de diploma passou de 100? De 150, eu acho. Passou de 150. Já perdi a conta de diploma, de certificados de cursos que eu faço. E faço até hoje na Escola Superior de Guerra, na SM, na Escola de Guerra Naval. Estou sempre fazendo curso. Na própria OEA, eu já fiz curso na OEA. Já fiz vários cursos assim. Doutor Sueli, o nosso tempo está terminando. Pois é uma pena, porque tem mais história para contar. Eu sei, mas olha, essas histórias não é o nosso primeiro encontro, é o nosso primeiro encontro, mas não vai ser o último. Tá? Certo. Essa mulher, como os amigos disseram, eu já falei para vocês, ela foi apelidada de uma biblioteca, um compêndio ambulante. É uma enciclopédia ambulante. Por isso que não vou querer desgastá-la aqui, de fazer assim uma longa-metragem e tirar o gostinho da gente de uma próxima reportagem, uma próxima entrevista, um próximo documentário, onde vamos saber um pouco mais dessa mulher conhecida, né, pelos íntimos como doutora Sueli Roriz, mas para o mundo
A Dama de Ouro. A Dama de Ouro. A Dama de Ouro. Meu codinome, a Dama de Ouro. Porque também é maleável, tem valor próprio, é maleável, mas a minha natureza ela é diamante e brilha tanto quanto. Doutor Sueli, muito obrigada. Em nome do Dr. Celso Dias Neves, nosso querido chefe maior da WPO, nosso senhor, nosso fundador, enfim, né, a nível global, o nosso muito obrigado pela honra que você nos dá. Eu que agradeço essa oportunidade. Abrir essa temporada, né? Sim. E eu quero que você agora traga aí as suas considerações finais. Ah, sim. Eu sempre quis tirar da dor um aprendizado. Eu sempre pensei assim, meu Deus, questionava muito, por que eu fiquei sozinha na Terra? Por que minha família inteira se foi e só eu fiquei? Aí eu comecei a raciocinar, Deus tem um propósito para a minha vida. Isso não é alguma coisa que acontece por acaso. Alguma coisa maior eu tenho que fazer nesta vida. Não por vaidade própria, não por querer aparecer, não. Mas eu sabia no meu interior que eu estava sendo preparada para poder pegar essas causas, para evitar tantas crianças como a gente já conseguiu evitar, serem violentadas, serem torturadas, serem maltratadas pela própria família. Tantos adolescentes, os adolescentes eles tinham tanta adoração por nós que eles fugiam para ir conversar conosco na Abrápia, para fugir daquele ambiente familiar. E a gente reeducava aquelas crianças, aqueles jovens. E os adultos também, né? Porque os adultos também têm problemas, e como têm problemas, né? E eu me coloquei na frente do mundo, eu dizia assim, eu perdi minha família terrena, mas eu ganhei outra família que é a humanidade. Então, o que é que eu vou fazer na minha vida? Vou trabalhar naquilo que eu mais gosto, que é a minha área, que eu sou apaixonada, que é a área da inteligência, e vou trabalhar no trabalho humanitário. Porque cada criança que eu puder salvar de uma situação de dificuldade, de vários aspectos, ou de violência física, ou de violência moral, ou de violência da fome, que tem maior violência do que a fome. Eu recebo pedidos do mundo inteiro. E eu não sei como isso chega até a mim. Através do meu message, eu recebo pedidos do mundo inteiro. Desde Bangladesh, a África, a países diversos que possa imaginar, chega pedidos de ajuda para mim através do meu message. E não só através do message, eu recebo também de pessoas que conhecem o meu trabalho e que me pedem ajuda, porque sabem que eu me dedico e faço. Eu digo bem, eu sempre penso assim, eu tenho muitos títulos, sou muito esforçada, muito estudiosa, tenho títulos que não me faltam, títulos é que não me faltam. Mas o que adianta você ter títulos se você não utiliza o seu saber em prol de fazer o bem ao próximo? Em prol daquele que está sofrendo e está passando pior do que o que você sofreu e passou. Então, seja essa mola que movimenta o mundo. É isso que eu pretendo, conscientizar mais e mais pessoas para que seja mais um nessa área de proteção e a voz de quem não tem voz. Não deixem que lhe cale. Não deixem que lhe impeçam de fazer o que você necessita fazer pelo bem comum. Não deixe. Porque você pode pensar assim, não bateu na minha porta, o que eu tenho com isso, né? Eu tenho amigas que pensam assim. O que eu tenho com isso, hein? Por que você fica se preocupando tanto com os outros? Eu não tenho nada, eu fecho a minha porta na minha casa, o problema não é meu. Eu disse, como o problema não é seu? Porque cada criança que você recupera é menos um marginal que vai ter no futuro. E esse futuro marginal pode lhe atacar um dia. Então vamos ser aquela ou aquele que evita que a criminalidade cresça no mundo.
Então, os crimes transnacionais estão aí, a toda hora, a todo instante. E eu converso com chefes de Estado, eu converso com militares de outros países, eu assessoro, o que me pedem eu faço. Não tem essa história de não ter mais tempo. Quando a gente quer, a gente arruma o tempo, a gente faz. Eu realmente não faço mais, porque existem coisas que você tem que ter uma estrutura maior para você fazer, né? Quem dera eu pudesse ter uma estrutura de profissionais que se adequasse essa minha maneira de ser e também pudesse ser um pouco mais humano, né? Um pouco mais de se doar para o outro. E não é só em circunstâncias assim, é em todas as circunstâncias, né? Se é um agente que está em missão e precisa de socorro, a quem procura? A mim. Porque eles sabem que eu vou resolver o problema deles. Eu já tenho essa credibilidade mundial, entendeu? Eu já localizei criança sequestrada, filho sabe de quem? De policial civil de São Paulo. Ele me ligou me pedindo ajuda. Um policial. E eu consegui localizar. E na noite de Natal, foi meu melhor presente de Natal, foi a ligação dele tocando violão para mim, com um hino, se não me engano, até evangélico, de gratidão. Então, tem coisa mais linda ele dizer, você ouvir, eu vou passar o Natal com a minha filha, doutora, graças a você. Eu não podia deixar de lhe desejar um Feliz Natal, porque eu estou feliz com a minha filha aqui do lado, graças ao seu trabalho. Então, não tem coisa que justifique nada justifica você receber, não é que você espere a gratidão de alguém, mas nada pode te trazer maior felicidade na vida que se ouvir de um pai e uma mãe, obrigada, você salvou meu filho, obrigada, você recuperou meu filho, obrigada, você descobriu meu filho que estava desaparecido, que eu achava que estava morto, enterrado, e você foi a fundo, não desistiu e conseguiu e descobriu. Eu também faço isso. Descoberta de paradeiros, de pessoas. Eu sei que tem delegacias especializadas, mas é uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar o meu próximo, entendeu? E isso não me custa nada. Por que eu não posso fazer se eu quero fazer e sei fazer? Por que eu fiz tanto curso? Para quê? Para ter uma pasta desse tamanho, com 150 certificados ou mais? Ter diplomas, como eu tenho? Para quê? Para dizer que sou isso, sou aquilo outro. E eu não usar isso que eu sei fazer em benefício do outro que precisa? Então, é isso que eu penso. Aí, o que eu volto ao meu passado? Aí eu relembro o meu passado e eu imagino isso. Se naquela época tivesse alguém que tivesse esse espírito combativo, apesar de que era perigoso, né? Podia ser morto também, mas que se organizasse com outras pessoas, talvez nós não tivéssemos passado por tudo que passamos. E é assim que eu penso. Se eu me omitir, eu vou ser conivente com o mal que aquela pessoa está passando. Por que eu vou ser conivente? Se eu posso fazer. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para todos vocês que estão assistindo. Mas é um imenso prazer eu deixar essa experiência para que as pessoas saibam que o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrir. E Ele sempre vai botar no seu caminho alguém que o faça sorrir. Não desista da vida, não desista, porque sua vida é valiosa demais, é preciosa demais, e um dia você pode ser tanta coisa para tanta gente que você jamais sonhou ser. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao meu querido Sadir, muito obrigada ao Dr. Celso Dias Neres, nosso representante maior da WPO, estou falando certo? Certo. E por essa oportunidade de poder estar aqui, falando das minhas experiências de vida que se transformaram,
uma grande experiência de trabalho para terceiros. E a cada dia aumenta esse trabalho. E eu dou graças a Deus por Ele me escolher para ser um instrumento da vontade dEle, né? Agradeço a todos e fica essa mensagem para quem puder assistir. Um grande abraço. Muito bem. Meus queridos, chegamos ao final desse momento único, para mim, único. E tenho certeza, doutora Sueli, que isso vai ser um despertar, Tomara. um insight para muitas e muitas pessoas. Que sirva de alerta para você que é pai. Que sirva de alerta para você que é autoridade. Que sirva de alerta para você que é humano, que é o ser, é um espírito pensante. Seja uma mente proativa, não uma mente reativa. Dê significado à sua vida, como muito bem foram aqui colocadas nas palavras dessa sábia, essa pessoa maravilhosa, a doutora Sueli Roriz. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Não espere as portas se abrirem. Seja a porta. Não espere milagre, como alguém disse. Não espere milagre. Seja um milagre. Seja um milagre. Muito obrigado. Para o pior. Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.